falar sobre as abordagens de ensino também pode ser usada a nomenclatura filosofias educacionais ou até mesmo vertentes educacionais. Mas espera aí, professora, por que eu preciso aprender tudo isso? Na verdade, eu não estou pensando em ser professor de surdo. Nós precisamos conhecer esses aspectos para entender como que funciona a questão linguística, tudo que envolve a relação do indivíduo surdo com a própria criação da língua. E aí nós voltamos em alguns aspectos históricos. Quando nós falamos lá na Idade Média, quando nós falamos na Idade Antiga, quando nós falamos da Idade Moderna, a maneira como a sociedade se relacionava com o surdo foi mudando. E essas maneiras, essas abordagens educacionais, essas vertentes, permeiam a nossa relação com a língua de sinais e a nossa relação com o surdo na sociedade até hoje. Quando falamos dessas abordagens, dessas vertentes, nós falamos de três, e essas três precisam ser bem diferenciadas. A primeira que nós vamos falar é do oralismo. Olha lá. O oralismo, como o próprio nome diz, oral, ele é baseado na oralidade. O que isso significa? A preocupação dessa vertente é ensinar o surdo a falar. Se você observar aqui do lado, nós temos a imagem do sinal de oralismo. É o primeiro sinal que você vai aprender. Você vai fazer assim com a sua mão, ó, uma configuração de mãos, vai circular na frente dos lábios. Oralismo está relacionado com a fala. Dentro do oralismo, o surdo era obrigado a falar. Ele tem que aprender a falar de um jeito ou de outro. Vamos ver mais características. E também o oralismo, ele defende a leitura orofacial. Olha que a leitura orofacial, a expressão é diferente de leitura labial, tá? A leitura labial, só dos lábios, né? Seria só isso aqui. Leitura orofacial, eu faço a leitura de tudo que envolve a fala. Mas a leitura orofacial, ela é limitada para o surdo e diferente. Nem todas as pessoas falam iguais. Por exemplo, se eu articular para falar com vocês assim, ó, sem mexer muito meus lábios, você ainda me entende, mas alguém não vai conseguir fazer a leitura labial. Se eu tivesse um bigode, a pessoa tem um bigode tampando metade dos lábios, como que faz essa leitura labial, essa leitura orofacial? Dificulta bastante. Então não podemos dizer para o surdo assim, aprende leitura labial, leitura orofacial que você vai conseguir se comunicar. Não. Ajuda, é um apoio? Pode ser, mas ele não garante uma comunicação efetiva. Mas dentro do oralismo ele era defendido, a leitura labial, a leitura orofacial era defendida. O que mais que o oralismo defende? Olha só, a utilização de aparelhos auditivos. Dentro de uma concepção clínico-terapêutica, clínico-patológica relacionada à surdez, a própria surdez, a perda auditiva é um problema. Se é um problema, a gente precisa resolver. Então, a gente vai criar implante coclear, a gente vai criar aparelhos auditivos, a gente vai criar vacinas para acabar com as doenças que podem provocar uma surdez. N fatores nós vamos fazer para que esse aluno, para que esse surdo, para que esse indivíduo recupere ou que tenha minimizado esse problema que ele tem, que é a surdez. Essa é a proposta do oralismo, resolver este problema. Outra característica também do oralismo, como nós falamos, é a proibição dos sinais. Olha, nós citamos aqui aparelhos auditivos e implantes cocleares, tá? Mas o mais forte de tudo isso é a proibição dos sinais. Os sinais não são aceitos dentro do oralismo, porque o ideal é o ouvinte. O surdo está aqui. Ele precisa fazer qualquer coisa para chegar no mesmo nível do ouvinte. Olha a nossa sociedade. Então, quando defendemos o oralismo, nós estamos reconhecendo isso. Depois do Congresso de Milão, lá em 1880, quando o mundo se rendeu ao oralismo, porque foi decidido que era a melhor maneira do surdo aprender e do surdo estudar, nessa época, a língua de sinais era proibida. As escolas que utilizavam sinais foram fechadas, professores que utilizavam sinais foram demitidos, surdos que trabalhavam nessas instituições foram afastados. E o resultado disso é que os alunos surdos começaram a fracassar na escola, fracassar na sua educação. Algumas pesquisas demonstram que quando saía do equivalente ao ensino médio hoje, com 17, 18 anos, o surdo tinha um nível escolar de 4º ano.
Olha a diferença. Isso por causa dessa imposição do oralismo. As escolas que eram oralistas, e a escola que eu trabalho vem desse movimento. Existem relatos de alunos bem antigos, de professores que viveram esse final do oralismo, em que algumas salas eram colocadas na frente do quadro a figura de um macaco, para os alunos lembrarem que quem fala com as mãos é macaco. Os alunos eram obrigados a sentar em cima das mãos, para não usar as mãos, para treinar a fala. Aqui, ó. Então, esse momento foi um momento muito triste, muito negro para a comunidade surda, né? Foi um movimento negro, não é a melhor palavra, né? Mas foi obscuro, tá? Foi de muito sofrimento e o surdo não participava, então, da vida. Olha como vai regredindo, vai voltando naquela exclusão do surdo ficar à margem, ter um subemprego, não ser responsável pela sua vida, não ser autônomo, não ter os seus direitos preservados. A sociedade, de maneira geral, começa a perceber esse movimento e a procurar alternativas. É então que surge a próxima abordagem educacional, a próxima vertente educacional. Olha só, em meados de 1960, então, através de William Stoke, principalmente, que fez alguns documentos, alguns estudos, alguns artigos sobre a questão da comunicação do surdo, surge a comunicação total, que é um resgate. Ela ainda é apoiada na língua oral. Ela admite o uso de sinais, gestos, imagens, apontamentos e da língua escrita. Dentro da comunicação total, vale tudo. Vamos fazer de tudo para que o surdo venha a aprender, que ele se desenvolva, que ele volte para esse contexto da escola. O sinal de comunicação total é feito assim. Uma mão em C, tanto faz esquerda ou direita, sem problema nenhum. A outra mão em T e passando por dentro do C. Ó, comunicação total. Vale tudo, vale mímica, aceita sinal, fala junto. Ah, fala junto? Fala. Dentro da comunicação surge uma categoria, um comportamento chamado, olha lá, de bimodalismo. O que é bimodalismo? Professor, o bi eu entendo. Mas duas modalidades. Essas duas modalidades são usadas ao mesmo tempo. Então, eu falo e eu uso sinais ao mesmo tempo. Já viu isso acontecer? Pois é. Isso é uma regra, é uma característica da comunicação total. Parece perfeito, né? Junta tudo, pega o melhor de tudo. Não resolveu o problema. Porque a comunicação total ainda está baseada na língua oral. E o bimodalismo, ele não privilegia o surdo. Porque ele vai dar a característica principal à língua oral. No nosso caso, português. Conforme eu for falando, eu vou usando os sinais. Eu não estou na estrutura da Libras, na língua de sinais. Eu estou usando a estrutura do português. Então, a comunicação total não resolveu o problema. A comunidade surda começa a se organizar e começa a entender que precisa partir deles uma luta pelo melhor sistema de ensino, pela melhor maneira de aprender, pela maneira de se relacionar e de se impor na sociedade, de conquistar o seu espaço. Surge a terceira vertente, que é o bilinguismo. Olha, muita atenção para não confundir bimodalismo, que estava dentro da comunicação total, com bilinguismo. O bilinguismo é o uso de duas línguas. Dentro do bilinguismo é defendido o uso da Libras de forma autônoma, porque tem uma estrutura linguística própria. A Libras é a primeira língua. Você vai encontrar bastante essa expressão, L1, é a língua de instrução. Dentro do bilinguismo, cujo sinal é esse, 2, você vira e passa na palma da mão. Bilinguismo, qualquer uma das mãos, tá? Então, o bilinguismo trabalha duas línguas. A língua portuguesa, e no nosso caso, do Brasil, e a língua de sinais, mas não ao mesmo tempo. O bilinguismo entende que cada língua tem as suas regras gramaticais, que cada língua tem as suas características e são usadas em momentos diferentes. Próxima característica do bilinguismo. Essa aqui é sensacional. A fala é proibida? Não. A fala não é proibida, mas dentro do bilinguismo, a fala é opcional. A família resolve
ou a família, aquele próprio surdo, se ele quer aprender a falar. Se ele vai fazer um tratamento com o fonoaudiólogo, se ele vai ter esse desenvolvimento, esse treino da fala, ele pode. É um direito dele, está garantido. Mas isso é opcional, não é uma imposição. Percebeu a diferença? Não é o ouvinte que chega e fala, você tem que falar, porque você tem que resolver os seus problemas, você tem que ser independente, então você tem que falar, você tem que usar aparelho auditivo, você tem que fazer implante coclear. Não. Agora, o surdo tem o poder de decisão. Ele decide se ele quer usar aparelho. Ele e a sua família decide se ele quer fazer implante ou não. Ele decide se ele quer ter o treinamento da fala ou usar apenas a língua de sinais. Bacana, não é? Então, essas características vão ganhando espaço. E ganha espaço também o alfabeto manual, que nós já mencionamos algumas vezes. Vamos conhecer um pouco sobre o alfabeto manual. Olha só. O alfabeto manual que nós temos ilustrado aqui para você, ele foi produzido por Pablo Bonet, um dos educadores que aceitava o uso de sinais, que defendia o uso de sinais. Vamos observar algumas características nessa imagem. Olha a letra A, olha a letra B, a C, bem parecida com a letra real. Temos o E, o F e o G. Você vai encontrar na internet as outras letras do alfabeto. Diz a história que o alfabeto manual foi produzido por monges beneditinos, que faziam o voto do silêncio, e esses monges precisavam conversar entre si durante o voto do silêncio, boquinha fechada. E eles começavam, então, a usar as letras e as configurações do alfabeto manual. Não temos muitos registros dessa época, mas os registros que nós encontramos, os registros que estão disponíveis na história, eles explicam realmente essa semelhança que nós temos com o alfabeto de vários países por uma questão muito importante. Nosso alfabeto manual do Brasil, o alfabeto manual dos Estados Unidos, o alfabeto manual de outros países são muito parecidos porque vieram do mesmo lugar. Vieram da França. Olha que bacana essa imagem que trouxemos para você. Esse é um alfabeto manual, mas não é o nosso. Esse alfabeto manual é do American Sign Language, língua americana de sinais. Lembra na imagem anterior? Olha como que o A ainda é parecido. Olha o B como é semelhante, o C e as demais letras. Vocês vão perceber também uma semelhança com o nosso alfabeto. Então, observe algumas configurações de mãos. Olha como as letras são sinalizadas. Olha o T, olha o U, bem parecido com o real. E aqui do lado você vai ter esse sinal que também é pertencente à comunidade surda dos Estados Unidos. Esse sinal é de I love you, eu amo você. Mas os surdos aqui do Brasil e do mundo acabam usando bastante esses sinais. Por que I love you? Vem com I de I, o L de love e o W de you. Então, todos juntos, fica esse sinal aqui, ó. Amo você. Quando o surdo gosta muito de uma coisa, ele faz também, ó. Chocolate, amo. Amo você, ou você me ama, ou amo vocês. Então, essa é uma característica da língua americana de sinais que nós trazemos para nós. E eu tenho a honra de apresentar para vocês agora o nosso alfabeto manual. Olha lá. Esse é o alfabeto manual da Libras. Muitos de vocês podem já ter visto esse alfabeto, alguns surdos vendem, né? No sinaleiro, ou tinha uma bolacha, não posso falar a marca, mas tinha uma bolacha no mercado que está com o alfabeto manual, algumas capas de caderno, então tem sido divulgado bastante a questão do alfabeto manual. Para que nós usamos o alfabeto manual? Nós usamos na Libras, primeiro para falar nomes próprios, meu nome, seu nome, nome de cidades, algumas palavras que não têm sinal ainda na Libras, nós usamos o alfabeto manual. Então, ele é muito presente dentro da cultura, dentro do uso da língua. Logicamente, o alfabeto manual só tem serventia, vamos dizer assim, quando o surdo sabe ler e escrever, quando ele é alfabetizado ou letrado. Nós não vamos entrar nessa discussão de alfabetização e letramento, mas existe uma discussão sobre alfabetizar ou letrar o surdo. O que nós vamos fazer com certeza é praticar essas letras do alfabeto.
Às vezes, olhando a imagem, não fica muito claro. Mas como que é essa mão, esse movimento? Para que lado que eu viro? Então, nós vamos praticar isso. Eu convido você agora para tudo que você estiver fazendo. Vamos fazer junto o alfabeto manual da Libras? Nós vamos começar pela letra A. Nunca faça a letra na frente do seu rosto, tá? Então, é do lado, com qualquer uma das mãos. Ó, você pode fazer com qualquer uma. Vou fazer com a mão esquerda, porque eu sou canhota, para mim é mais fácil. Presta atenção na localização do dedão e essa configuração de mãos. Palma da mão sempre virada para frente, tá? Eu não fico torcendo assim, ó. Eu paro e vou fazendo as letras aqui. Então, nós temos letra A, próxima B, só levantei os dedos, C, dedos juntos, D, muito parecido com a letra escrita do D, E é como se eu estivesse no C e todos os dedos para trás. F, olha o F. Os meus dedos não ficam retinhos, tá, gente? De vocês deve ficar, o meu não fica retinho. Ó, dedão para fora, F. G, o H tem movimento, olha o H. Ele dá uma girada. I, do I eu já faço J, movimento do J. O K é a mesma configuração do H, como se fosse o número 2 e o dedão no meio. E eu faço para cima. Então, olha, H e o K. L, M, N, que a gente fala as duas perninhas. O, olha, eu não virei, tá? Palma da mão para frente. O, P, mesma configuração do H e mesma configuração do K. Q, o contrário do G. Então, ó, G para cima, Q para baixo. R, você cruza os dedos. S, mão fechada e os dedos cobertos pelo dedão. Prestem atenção, porque se eu fizer assim é A. Você vai encontrar a letra A das duas formas. Unhas para dentro, unhas para fora, tá? As duas maneiras estão corretas. Então, estou no S. Lembra que eu falei do F, para ter cuidado com o F e o dedão para fora? Põe o dedão para dentro e você tem o T. Então, ó, fora, para dentro é o T. O U é muito fácil. V, mais fácil ainda. W, muito fácil também. X, você vai fazer um gancho com o dedo indicador e vai puxar, ó, X. Alguns alfabetos ele é só parado, faz só esse movimento. Então, você vai encontrar as duas formas. O Y tem uma flecha, então eu faço o Y para cima, o Y para cima. O seu dedo tem que abaixar, o meu é teimoso, então ele levanta. E o Z é desenhado no espaço, a letra Z. Dentro dessas características, você vai identificar e praticar através da utilização para o seu nome, o nome da sua cidade. Pode fazer a datilologia, que a gente chama de algumas palavras. Não é digitar, tá? É datilologia. Embora alguns documentos e alguns artigos tragam o nome alfabeto digital. Mas nós conhecemos a nomenclatura correta, fazer a datilologia. Vou fazer isso aqui. Quando eu uso a datilologia, eu não faço nada rápido. A intenção não é, ai, tô fazendo aqui, ó, como eu sou boa na Libras. Não, a intenção é que o outro me entenda, que o surdo que está recebendo a mensagem, que ele entenda o que eu estou fazendo. Então, eu faço devagar. Os acentos eu uso apenas quando estou ensinando a língua portuguesa. Por exemplo, se eu falar pá, pá, faço acento. Mas se eu for fazer a datilologia de alguma palavra na comunicação, no dia a dia, os surdos não usam o acento. Vamos praticar? Vamos praticar. Olha essa imagem aí. Você vai ter 1 minuto para identificar os nomes que são apresentados nessa imagem. Você vai fazer isso e nós voltamos com cada um desses nomes.
Fácil ou difícil? Normalmente, quando vamos olhando as imagens, a tendência é querer fazer com as nossas mãos aquilo que nós estamos enxergando. Isso facilita a compreensão. Então, vamos ver as imagens, os nomes que apresentamos. O primeiro nome está aqui e o primeiro nome é Clarice. O segundo nome, o nome da professora, Tirza. Terceiro nome, Janaína. Quarto nome, olha o detalhe, Fabiana. E o último nome, então, Tatiane. Para você praticar e perceber um pouco dessas diferenças. Vai começando a ficar mais gostoso o aprendizado dessa língua, né? Vamos lá, então.